Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia, pandemia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, a nova variante Omicron se espalha por mais de 50 países e multiplica os casos na África do Sul, mas hospitalizações e mortes continuam baixas. A Pfizer afirma que a terceira dose da vacina protege contra a nova variante. Temos relatos e análises sobre as medidas adotadas na Europa das jornalistas Dora Nunes, que mora em Milão, e Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle em Berlim. Novo governo assume na Alemanha com dois desafios imediatos: esse surto de Covid e a concentração de tropas na fronteira entre Rússia e Ucrânia. O governo americano quer que a Alemanha aborte a operação do gasoduto Nord Stream 2. Joe Biden e Vladimir Putin conversam durante 2 horas sobre essa tensão militar e sobre a aproximação crescente entre a Ucrânia e a OTAN. Jair Bolsonaro muda a cúpula do Mercosul em Brasília de presencial para remota depois do anúncio de uma manifestação em Buenos Aires com a presença do ex-presidente Lula e do presidente e da vice-presidente da Argentina. E a cúpula da democracia promovida por Joe Biden reúne os governantes de 111 países, incluindo o Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. A variante Omicron está causando bem menos casos graves do que a Delta, segundo uma análise de ocupação dos leitos de UTI na África do Sul, feita entre os dias 14 de novembro e 4 de dezembro, e a comparação desses dados com a ocupação das UTIs em julho, quando a Delta estava no auge na África do Sul. Os casos de Covid aumentaram 255% essa semana, mas o índice de mortes continua baixo. De acordo com a OMS, 46% dos casos de Omicron identificados até agora no mundo estão no continente africano. A gente tem falado aqui, falou no programa passado, sobre as resistências, as dificuldades logísticas da vacinação no continente africano, ou seja, não é só uma questão de disponibilidade de vacinas. E a agência Reuters apurou que até 1 milhão de doses de vacinas da AstraZeneca entregues pela coalizão mundial COVAX foram perdidas na Nigéria. Parte dessas doses chegou com um prazo curto para serem aplicadas, de 4 a 6 semanas antes da data de validade. A disponibilidade de vacinas na África está aumentando, mas as dificuldades logísticas e as resistências da população dificultam a vacinação. A Pfizer concluiu, a partir de testes preliminares de laboratório, que a terceira dose da sua vacina dá uma proteção equivalente àquela que as 2 doses deram para a cepa original do coronavírus, a cepa de Wuhan. Ou seja, se a pessoa se vacina com as 3 doses da Pfizer e é infectada com a variante Omicron, não tem sintomas ou tem sintomas leves. Se ela tomar apenas 2 doses, ainda assim está protegida contra casos graves de Covid. E diante do inverno que está chegando e também da Omicron, a Prefeitura de Nova York impôs a obrigatoriedade da vacina para todos os trabalhadores de empresas privadas que trabalham presencialmente. Eles terão que ter tomado ao menos uma dose da vacina a partir do dia 27 de dezembro. A medida afeta 184 mil empresas em Nova York. Segundo o prefeito Bill de Blasio, esse é um ataque preventivo à Omicron, que é muito transmissível. Olha só, não basta você se testar, você não se vacinar e se testar não será aceito. Em breve, a Prefeitura de Nova York vai anunciar as penalidades para quem não cumprir essa nova lei.
A vacina já é obrigatória em Nova York para trabalhadores em restaurantes, academias de ginástica e locais de lazer. E olha, 90% dos adultos em Nova York estão vacinados. Mais de 4.770 casos de Covid e 700 mortes por essa doença nos asilos de idosos poderiam ter sido evitados nos Estados Unidos em apenas 2 meses, no verão de 2021, se mais funcionários dessas instituições tivessem sido vacinados. Essa conclusão é parte de uma análise de dados condado por condado, feita pela Escola de Medicina de Harvard e publicada no New England Journal of Medicine. De acordo com o professor de saúde pública David Grabowski, que é coautor desse estudo, o impulsionador dos casos e, em última análise, das mortes é a equipe, ou seja, as pessoas que trabalham nessas entidades de longa permanência de idosos. O estudo incluiu dados de 12.360 asilos de idosos em todos os Estados Unidos. Agora, um insight a respeito das resistências e do perfil das pessoas que resistem a se vacinar. Uma pesquisa feita pela Kaiser Family Foundation mostrou o seguinte: 76% dos americanos que haviam dito em janeiro que só se vacinariam se isso fosse obrigatório, continuavam sem ter se vacinado em julho. As mesmas pessoas foram ouvidas pela Kaiser Family Foundation. 76%, ou seja, 3 em cada 4, depois de passado um semestre de vacinação em massa nos Estados Unidos, continuavam sem se vacinar, aquelas que diziam que não queriam se vacinar. E a principal razão para não se vacinar, apresentada por essas pessoas, é o medo de efeitos colaterais. Isso é interessante porque nós, da imprensa, a gente costuma, então, veicular as informações dos laboratórios, as pesquisas que eles fazem, os levantamentos nos hospitais, todo tipo de alerta da vigilância epidemiológica do mundo inteiro para efeitos colaterais da vacina. E a gente sempre frisa que isso representa uma porcentagem absolutamente irrisória dos vacinados. É 1 em 1 milhão, 5 em 1 milhão que desenvolveram trombose ou qualquer outra doença. No entanto, esse dado matemático não costuma ser assimilado pelas pessoas que têm um perfil de resistência em relação à vacina. E muito dessa resistência foi alimentada por líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, líderes ao redor do mundo que procuraram diminuir a severidade, a importância da ameaça da Covid. Então, se a Covid não tem muita importância, se não é uma ameaça grande, e se existem efeitos colaterais que crescem no imaginário dessas pessoas, então está aí montada a equação para não querer se vacinar. Qual o perfil dessas pessoas nos Estados Unidos? São mais jovens, menos educados, mais republicanos, menos brancos e sem seguro de saúde. Essa é a tendência das pessoas que resistem a se vacinar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, chegou essa semana a discussão sobre o passaporte da vacina. Aliás, já faz tempo que estava em discussão, mas a Anvisa recomendou ao governo brasileiro que adotasse o passaporte da vacina, ou seja, comprovante de vacina para as pessoas que viajam para o Brasil. E o governo brasileiro não quis fazer isso. Em vez disso, colocou 5 dias de quarentena. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em 5 dias de quarentena. Essa é uma doença que tem 14 dias de atuação no nosso organismo e, por isso, as quarentenas são de 14 dias no mundo todo. E o mundo todo exige comprovante de vacina. A Europa toda, os Estados Unidos, o Canadá, a China, a Índia, Cuba com seu desespero para atrair turistas, com suas dificuldades econômicas, Irã, Iraque, Israel, campeão de vacina, outro campeão, o Chile, Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, enfim, muitos países africanos exigem comprovante de vacina para viajantes que querem visitar o país. O Brasil se coloca aí numa lista de poucos países muito pouco desenvolvidos, realmente países muito atrasados que não exigem comprovante de vacina. E isso em contraste com a alta vacinação dos brasileiros. 64% imunizados, 13% tomaram uma dose, ou seja, 77% ao menos dos brasileiros querem se vacinar ou já se vacinaram, né, ou tomaram ao menos uma dose. E agora o governo brasileiro expõe esses brasileiros a
estrangeiros que não estão vacinados. A China está correndo contra o tempo para atingir a imunidade coletiva antes dos Jogos de Inverno de Pequim, que ocorrerão em fevereiro. Na China, 2,5 bilhões de vacinas ou de doses de vacinas foram aplicadas. Isso sugere que 92% da população chinesa recebeu 2 doses. Mesmo assim, o governo chinês não está satisfeito. Está fazendo uma campanha com a meta de vacinar até o fim do ano as 160 milhões de crianças de 3 a 11 anos de idade para aumentar a imunidade coletiva. E já ultrapassou metade dessa meta. Os enfermeiros chamam essas crianças de pequenos guerreiros inoculados. Os chineses gostam muito dessas expressões, desses slogans assim, né? E em alguns postos de vacinação são distribuídos adesivos de flores vermelhas para as crianças, balões e brinquedos. Se a gente quiser comparar com os Estados Unidos, 2,6 milhões de crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas, ou seja, 10% dessa faixa etária. Já a China quer vacinar todas as crianças. Na China, os pais estão resistindo. Apesar do sucesso dessa vacinação, os pais não estão muito felizes, porque em 2018 houve um escândalo. Quase 1 milhão de vacinas contra difteria, coqueluche e tétano estavam abaixo do padrão. Isso pelo próprio Conselho de Estado da China anunciou isso. Eram vacinas produzidas pelo laboratório Changchun Changsheng Biotechnology. E aí isso ficou na memória dos chineses, o fato de terem sido distribuídas vacinas abaixo do padrão de qualidade. Mas eles dizem que têm medo de que seus filhos não possam frequentar a escola se não se vacinarem, apesar de que o governo chinês diz que não há essa obrigatoriedade. Entrou em vigor na Itália o Super Passe Verde. É a medida mais drástica adotada na Europa para pessoas não vacinadas ou que não comprovem que tenham tido Covid. Não podem entrar em bares, restaurantes, academias, piscinas, cinemas, teatros, estádios e outros eventos esportivos até o dia 15 de janeiro, pelo menos. A gente ouve agora o relato da jornalista Dora Nunes, que mora em Milão. A situação da Covid na Itália foi muito complicada no início porque era o primeiro local, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, assim, foi realmente muito rígido ao ponto de ter polícia na esquina quando a gente descia de casa. E as pessoas aceitavam isso porque todo mundo estava muito assustado e a gente aprendeu a usar máscara, a gente aprendeu a manter o distanciamento. Tanto que quando a gente viajava para outros países na Europa, a gente via que não era da mesma forma, por exemplo, a Holanda. Depois disso, com todas essas ondas que vêm, né, e voltam, aí a vida das pessoas foi se complicando muito do ponto de vista financeiro. E mesmo na Itália, onde as pessoas estavam bem mais obedecendo às regras, ali também começaram as revoltas, as manifestações, ao ponto de que atualmente todos os sábados tem aquelas manifestações contra a vacina, né, dos negacionistas, os Novax. De qualquer forma, de uma certa maneira, a Itália tem uma posição privilegiada com relação aos outros países da Europa, porque as pessoas tomaram vacina, assim, um número muito elevado tomou vacina. Agora, aqueles que não tomaram, que já tinham decidido, chegou a vez deles, então por isso eu acho que o vírus continua se difundindo ali, porque tem aqueles 20% de pessoas, eu acho, que não querem tomar e que estão fazendo, também falsificando esses passaportes verdes, né, para entrar nos lugares, e as regras estão ficando mais rígidas também em relação a eles, que aí tudo bem, eles podem até não querer se vacinar, mas aí eles também, de uma certa forma, não podem participar da sociedade. Então, isso é que tem gerado muita polêmica, porque muitas pessoas não aceitam que isso seja obrigatório. O governo, para controlar, porque dentro da Europa é um dos países que ainda tem um certo controle com a quarta onda, então eles começaram a tomar medidas mais rígidas, mas
de uma certa forma, as pessoas aceitam. A maioria das pessoas aceita e tem se submetido às ordens do governo. Aquelas pessoas que não aceitam eram aquelas que já desde o início não queriam e que agora estão mais em evidência porque elas não querem mais tomar vacina. Então, elas não tomam a vacina e aqueles também que já tomaram, de uma certa forma, estão se sentindo um pouco aquilo que eu senti, né? Que como você vai ter que tomar a terceira dose, então as pessoas estão começando também a discutir até que ponto que tem sido válido tomar vacina, já que está voltando a quarta onda. Então, hoje eu vejo um movimento muito maior de pessoas que tomaram as duas vacinas e que não querem tomar a terceira porque estão começando a descrer um pouco, mas de uma certa forma eu sinto que na Itália as pessoas aceitam muito mais a questão da vacinação, a questão de respeitar as regras do Covid do que no resto da Europa, que principalmente no norte da Europa, por exemplo, a Holanda, que nós frequentamos muito, é muito diferente, as pessoas não usam máscara. Na Itália até hoje todo mundo usa muita máscara, todo mundo vai para os restaurantes e obedece essas regras de uma forma geral. Apesar das resistências, a Dora Nunes, que tem larga experiência em comunicação no setor público, observa que a imprensa e o governo italiano insistem na vacinação. Uma coisa que eu notei nos últimos dias, que está acontecendo com relação, por exemplo, muito à cobertura da mídia, né? Então, eles estão discutindo muito a questão da obrigação, porque as categorias que são obrigadas cresceram muito, né? Porque no início tinha a questão de quem ia trabalhar, se trabalhasse no governo, que tinha que ser vacinado. Aí depois eles começaram a aceitar que as pessoas levassem o comprovante de que tinham feito o teste. Agora eles não aceitam mais isso. Então, assim, também na mídia está uma discussão muito grande com relação à obrigatoriedade. Mas aquilo que eu pude ver é que, de uma forma geral, a comunicação do governo e da mídia em geral é muito pró-vacina, é muito pró-respeito às regras, tendo sempre o cuidado com a questão econômica, mas também acho que a Itália, de uma certa forma, eles criaram uma grande rede de proteção à população e ainda estão apresentando muitas e oferecendo muitas condições de recuperação financeira ou de apoio financeiro para as pessoas que perderam e que estão perdendo ainda a sua renda por causa do Covid. Na Europa, só a Áustria adotou até agora a obrigatoriedade da vacina para todos os cidadãos em praticamente todas as situações, com multa de até 7.200 euros. Eu disse que na Itália a medida é bastante drástica, mas na Áustria é mais ainda. A Grécia instaurou multa de 100 euros por mês para pessoas com mais de 60 anos. Na Alemanha, nas vésperas de assumir o governo nessa quarta-feira, o novo chanceler Olaf Scholz se reuniu com a então chanceler Angela Merkel e os governantes dos 16 estados alemães e decidiram adotar o equivalente quase a um lockdown para as pessoas não vacinadas. A jornalista Christiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle em Berlim, descreve a situação na Alemanha. Salve Lorival, olá a todos, aqui Cristiane Ramalho falando de Berlim. O agravamento da quarta onda pegou a Alemanha num momento delicado, em plena transição de governo depois das eleições gerais de setembro. Alguns estados que têm muita autonomia já vinham aplicando aqui e ali a exigência do certificado de vacinação em algumas ocasiões, mas aí os números de infectados começaram a bater recorde atrás de recorde e os hospitais foram ficando cada vez mais sobrecarregados, até que finalmente na semana passada, quando o país chegou a registrar mais de 73 mil casos por dia, os governadores voltaram a se reunir com Angela Merkel, a chanceler federal que estava à frente de um governo de transição, e Olaf Scholz, seu sucessor, que ainda não tinha sido oficializado pelo parlamento. E eles conseguiram amarrar uma série de novas medidas que complicam especialmente a vida de quem não quer se vacinar. Agora passou a ser obrigatório mostrar o certificado da vacina ou de cura da Covid para entrar no cinema, nos restaurantes e nos museus, por exemplo, e também nas lojas, fazer compras sem um desses dois comprovantes só em lojas essenciais, como mercados e farmácias. É uma medida para ajudar a diminuir a circulação do vírus e, ao mesmo tempo, pressionar para que mais pessoas se vacinem. A vacinação continua patinando aqui na Alemanha. Até agora, o país vacinou menos de 70% da população.
A Cristiane Ramalho conta também que as eleições de setembro podem ter atrasado a adoção de medidas mais contundentes contra a Covid na Alemanha. Olaf Scholz, que finalmente tomou posse nessa quarta-feira, 8 de dezembro, como chanceler federal, prometeu vacinar 30 milhões de pessoas até o Natal. É uma proposta bastante ambiciosa e novas medidas continuam a ser discutidas, entre elas a vacinação obrigatória para todos, que deve entrar na pauta do parlamento ainda esse mês. Para os críticos, os políticos evitaram adotar medidas mais drásticas e impopulares durante a campanha eleitoral. Perderam tempo, mesmo sendo alertados pelos virologistas de que a situação tenderia a se agravar com o fim do verão, que aqui termina em setembro. E depois da campanha, tudo ficou mais lento, com Merkel à frente de um governo mais funcional, que evitava tomar grandes decisões, enquanto representantes dos 3 partidos que acabam de assumir o poder, os social-democratas, os verdes e os liberais, estavam ocupados em negociar a formação de uma nova coalizão de governo. Mas, com a situação se agravando, mesmo sem ainda ter assumido o poder, eles ainda conseguiram aprovar via parlamento medidas como a obrigatoriedade do passaporte de vacina ou de cura ou de um teste negativo para acesso aos locais de trabalho e ao transporte público. Segundo a correspondente da Deutsche Welle em Berlim, o movimento contra a vacina está se radicalizando na Alemanha, onde apenas 2/3 da população se vacinaram. Agora que o país tem finalmente um novo governo e um novo ministro da Saúde, um deputado social-democrata que também é epidemiologista e que é muito conhecido por estar sempre em talk shows defendendo medidas mais duras contra a pandemia, espera-se que finalmente a Alemanha retome os trilhos dessa luta contra a doença que já matou mais de 100 mil pessoas por aqui. O novo governo vai ter o desafio ainda de manter a coesão social, já que uma parcela de negacionistas está cada vez mais radical, inclusive espalhando mensagens de ódio pelas redes sociais e pelo aplicativo Telegram e ameaçando políticos e virologistas, inclusive. Dias atrás, um protesto com tochas contra medidas anti-Covid na frente da casa de uma secretária de saúde da Saxônia, no leste da Alemanha, provocou muita indignação quando as imagens que remetem a marchas nazistas começaram a circular pela internet, postadas por um grupo de extrema-direita. Mas, em geral, as medidas contra a pandemia têm sido apoiadas pela maioria da população por aqui. Além do 4º surto de Covid, o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, tem outro desafio iminente: a concentração de tropas russas e ucranianas dos 2 lados da fronteira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a Angela Merkel e a Olaf Scholz que adotem a seguinte medida: se a Rússia invadir a Ucrânia, não abrir o Nord Stream 2, que é o gasoduto que liga a Rússia à Alemanha. Ele acaba de ser construído e as autoridades regulatórias da Alemanha deveriam aprovar o início das operações ainda este mês. E isso é um golpe econômico forte para a Rússia. 40% do gás importado pela Europa vem da Rússia, mas ele vem justamente por gasodutos que passam pela Ucrânia, e a Rússia não quer continuar na dependência da Ucrânia diante da crescente rivalidade entre os 2 países, que explodiu a partir de 2014 com a anexação da Crimeia e a Ucrânia ali enviando forças para ajudar separatistas, insuflando o separatismo dos russos étnicos no leste da Ucrânia. Além disso, com o Nord Stream 2, o plano é dobrar o fornecimento de gás russo para a Alemanha. Então, tudo isso está em jogo agora nessa pressão dos Estados Unidos sobre a Alemanha. Segundo fontes americanas, o Olaf Scholz concordou em tomar essa medida de cortar o funcionamento do Nord Stream 2 ou não permitir que ele comece a funcionar se houver a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na terça-feira, o presidente Joe Biden e o presidente Vladimir Putin conversaram por 2 horas justamente sobre esse tema e cada um então colocou as suas balizas, os seus limites nessa questão. O Vladimir Putin diz que não aceita que a Ucrânia se torne membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A Rússia se sente vulnerável com a adesão de outros países que fazem fronteira com a Rússia e que já entraram para a OTAN, como os países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia.
e também outros países do leste europeu, como a Polônia, uma série de países do leste europeu que antes estavam sob o guarda-chuva soviético. Por outro lado, o Joe Biden disse que não aceitaria uma invasão da Ucrânia. Existem hoje 100 mil soldados russos concentrados do lado russo da fronteira com a Ucrânia. Segundo os serviços de inteligência dos Estados Unidos, existe ali equipamento e infraestrutura levada para a região que poderia comportar mais 75 mil soldados russos, 175 mil no total. Por outro lado, a Ucrânia concentra cerca de 100 mil soldados ali também na região. Os ucranianos dizem o seguinte: nós não precisamos que vocês nos ajudem a lutar contra os russos. Queremos equipamento, armamento, ajuda militar nesse sentido de equipamento, de armamento, de informação, inteligência militar para enfrentarmos a Rússia, que obviamente é um país muito mais forte militarmente do que a Ucrânia. A CNN apurou que entre as opções americanas estão mais sanções contra integrantes do círculo de Vladimir Putin e também contra as empresas do setor de energia da Rússia, que são tão importantes para a economia russa. E haveria também uma opção mais drástica, chamada opção nuclear, que seria cortar a conexão russa com o sistema SWIFT de transferências financeiras internacionais e o acesso a empréstimos e ao câmbio do rublo pelas outras moedas, como dólar e euro. Os Estados Unidos têm todo esse poder, principalmente quando trabalhando em colaboração com seus aliados europeus, que está sendo o caso. Antes e depois da reunião com o Putin, o Biden conversou com a Angela Merkel, que ainda estava como chanceler da Alemanha, com o Mário Draghi, primeiro-ministro da Itália, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que por sinal é alemã, foi ministra da Defesa da Angela Merkel, disse que a União Europeia deve adotar medidas restritivas adicionais, além das sanções econômicas, contra a Rússia em caso de invasão da Ucrânia. O presidente Joe Biden abriu nesta quinta-feira a Cúpula da Democracia, que tem 2 dias, quinta e sexta-feira. E o Biden abriu com um apelo para que os governantes dos países democráticos se engajem na luta pela democracia. E também para provar que a democracia é eficiente em comparação com a autocracia, que muitas vezes parece mais eficiente, né? Toma decisões mais rápidas em comparação com os processos de discussão da democracia. E o Biden reconheceu que ele próprio enfrenta problemas para aprovar leis no Congresso americano, mas isso é a democracia. Também nos Estados Unidos há uma dificuldade enfrentada pela democracia, porque estados governados pelos republicanos estão aprovando leis que na prática dificultam o acesso ao voto de minorias, como os negros principalmente e também os latinos. A Cúpula da Democracia tem a participação de 111 países. Desses 111, nem todos são totalmente democráticos. Eu uso aqui o critério da Freedom House, que tem um ranking da democracia. Freedom House é conceituado centro de estudos. No relatório deles deste ano, eles dizem, cruzando com os nomes dos 111 países, você vê que 77 deles são totalmente democráticos, é o caso do Brasil. 31 são parcialmente livres e 3 desses 11 países que estão na cúpula do Biden não são democráticos. Angola, República Democrática do Congo e Paquistão. Mas o Biden tem lá os seus interesses para incluir e excluir os países que ele quer nessa cúpula. Claro que Rússia, China, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e assim por diante estão de fora. Mas o Biden incluiu Taiwan, que é um país que a China não quer que ninguém reconheça como país. E a China protestou vigorosamente contra essa participação de Taiwan na cúpula da democracia. Os chineses dizem que o sistema deles é democrático, porque são tomadas decisões por votação no interior do Partido Comunista, a partir ali do cargo equivalente a vereador, por bairro, por distrito, por cidade, numa pirâmide que chega até o equivalente ao presidente. Mas é um sistema de partido único, muito controlado, não é uma democracia no conceito que a gente tem aqui no Ocidente.
O presidente Jair Bolsonaro se irritou muito com a manifestação que está marcada para esta sexta-feira em Buenos Aires, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que terá a participação do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e da vice Cristina Kirchner. A manifestação é para celebrar a redemocratização da Argentina. E por causa desse ato, o presidente Bolsonaro decidiu transformar a cúpula do Mercosul, marcada para o dia 17, em Brasília, numa cúpula remota, em vez de presencial, como estava acertado. Ia ser a primeira vez que o Alberto Fernandes, da Argentina, ia se encontrar com o Jair Bolsonaro aqui no solo brasileiro. E isso, então, não vai mais acontecer. Os dois se encontraram pela primeira vez presencialmente na cúpula do G20 em Roma, no dia 30 de outubro. O Alberto Fernandes brincou com o Jair Bolsonaro: "Você não me parabenizou pela vitória da Argentina, não é?" Ele se referia à Copa América. E o Bolsonaro respondeu: "Rivalidade só no futebol." O Bolsonaro fez alguns passos na direção de reaproximação. Em janeiro, ele enviou o almirante Flávio Viana Rocha, secretário especial para assuntos estratégicos, para Buenos Aires com uma mensagem para o Fernandes: "Quero desatar os nós e estreitar os laços com você." E deu uma camisa do Palmeiras, o time do Bolsonaro, número 10, escrito Alberto nessa camisa. No entanto, os dois têm divergências ideológicas e também com relação à abertura do mercado do Mercosul para o mundo. O Brasil tem batalhado para reduzir a tarifa externa comum, conseguiu uma concessão aí de reduzir em 10%, mas com uma lista gigantesca de exceções. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lourival Santana. Pesquisa de sonoras, Daniel Miller. Produção, Lourival Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.